Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar a leitura do capítulo 10, tá? Quem puder ler, coloca eu aí no chat, lembrando que eu tô contando o ponto, né, de quem tá participando da aula, tá bom? Para ajudar qualquer notinha que vocês precisam aí, já que a gente não tá no presencial para fazer algum trabalhinho, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui. Na semana passada, então, nós estávamos finalizando, né, essa parte aqui, a parte da página 87, tá? Quem puder ler, coloca eu aí no chat. Podem ser várias pessoas, tá? Colocando eu. Meu chat é doido, não deixa eu abrir ele. Deixa eu ver quem são as pessoas. Tá. Foi a Bianca várias vezes que pediu. Deixa eu abrir para ela. Lê aí sobre educação militar. A gente está falando de Esparta, tá, gente? Não se esqueça disso, por enquanto. Daqui a pouco a gente vai entrar em Atenas, mas até então a gente estudou, por exemplo, que eles eram uma comunidade bem forte, que se importava muito mais com a força física do que com outras coisas. Nós explicamos também que quem eram espartanos ou esparciatas não trabalhavam, eles eram apenas ligados diretamente ao exército. Pode ler, Bianca, a educação militar. A educação militar SPAR era uma sociedade militarizada, pequenos sítios eram criados para jornar dinheiro. Por isso, Peraí. Tá travando para todo mundo? Hã? É que eu acho que tá travando. Vamos tentar de novo. Fala alguma outra coisa para eu ver se tá travando. Educação militar. Não? Não, tá travando muito. Quando você vai ler, fica cortando uma palavra, junta uma com a outra. Não dá para entender. Obrigada. Entendi. Alguém mais pode ler? Pode ler pra gente, Pedro? Esparta era uma sociedade militarizada. Tá assinado? Uhum. Esparta era uma sociedade militarizada. Desde pequenos, os esparciatas eram criados para se tornarem guerreiros. Por isso, logo aos 7 anos de idade, os meninos eram afastados de suas famílias e levados para os quartéis, onde recebiam seus primeiros ensinamentos sobre a rotina militar. Dos 7 aos 12, esses meninos dedicavam-se aos esportes e aprendiam exemplos de valores importantes para os espartanos, como foram disciplinados força, disciplina e bravura. Os treinamentos tornavam-se mais rigorosos a partir dos 18 anos, quando tinham que andar descalços e nus para ficarem com a pele mais grossa e para aprender a dominar a dor, eram chicoteados até sangrar.
Continua? Quer continuar? Eu posso explicar no final, senão... Quer parar? Então, gente, até aqui o que o Pedro estava lendo era que na educação, você imagina, pensa quando você tinha 7 anos. Nessa época, então, o espartano, principalmente o homem, não a mulher, mas o homem, ele era tirado de seus pais e começava a educação militar. Num campo de militar, como se fosse do exército. Então, ele já ia aprender, começar ali o treinamento dele com essa idade. Quando ele fazia 18 anos, aí a coisa ficava ainda mais séria, porque ele ia ter que receber chicoteadas constantes e várias outras coisas para endurecer o corpo, tá? E se você faz alguma atividade, por exemplo, meu irmão, ele gosta de karatê, né? E ele fala que no karatê, para poder quebrar o músculo e não enrijecer o músculo, as pessoas ficam socando o músculo dele, né? Até ficar tudo duro, de tanto ser socado. Você imagina como que não era a educação militar dos espartanos, que era muito mais forte, né? Eles se importavam com a força. Até porque a pessoa não trabalhava, ela era proibida de trabalhar, né? O esparciata. Então, ele tinha que ser o melhor naquilo que era fazer parte do exército, tá? E aí, com 12 aqui, ó, com 7 a 12, ele já era tirado, né? E ia começar o treinamento dele. Aqui embaixo, ele vai falar sobre que nos primeiros, a pessoa, né? O esparciata, ele era guerreiro. Nessa faixa etária aqui, olha, entre os 20 aos 30 anos, eles permaneciam nos quartéis esperando alguma guerra. O que normalmente tinha, não era uma coisa que a pessoa não tinha muito, não. Os espartanos, eles se envolvem em bastante guerra. Nem que seja para proteção. Porque, assim, o que acontece é, eles, apesar dos gregos, nessa época aqui, os gregos não eram um povo unido. Não tinha ninguém que liderava eles como uma única nação forte, que eram todas cidades-estados, eram todas polis. Mas todos eles se consideravam gregos. Todos eles aqui descendiam dos dórios, né? A maioria deles. Ou então de outras nações aqui que falavam mais ou menos a mesma língua, que era a língua grega mais arcaica, né? O que acontece com isso? Mesmo que a gente não goste da outra nação ali, da outra cidade-estado, que eles viviam tretando uma nação com a outra, tinha uma questão. Eu prefiro que um grego esteja livre do que, por exemplo, permitir com que outro, digamos que os persas, ou então se os persas vierem atacar uma comunidade grega, eu tenho que ajudar eles, mesmo que a gente não se goste, porque eu prefiro que ele seja livre do que ele seja governado por alguém que não seja grego. Tá? Então, eles vão ajudar nesses momentos para que os não gregos não governem, tudo bem? E aí a pessoa, depois dos 30 anos, ficava ali na dispensa militar até os 60, quando eles realmente eram dispensados, tá? Próxima página. Alguém quer ler? Os guerreiros gregos eram conhecidos como hóplitas. Pode grifar isso, tá? Essa é a primeira frase. Eles eram a principal força dos exércitos e iam para as batalhas com uma indumentária que chegava a pesar 35 quilos. Pensa, só a roupa e o armamento dele pesava esse tanto de quilo. Devido ao peso, os hóplitas tinham o apoio de ajudantes que carregavam as armas durante as marchas, né? Porque senão a pessoa chegava cansada lá. Como é que ia lutar se só de peso ele carregava tudo isso? Pensa, se um saco de arroz pesa 5 quilos, imagina o tanto de saco de arroz que precisa para você carregar 35 quilos nas costas. E lembra que esse pessoal tinha 20, 18, 30 anos. Então era um negócio muito pesado, né, para carregar. E era nas marchas longas, porque a maioria das pessoas não andava a cavalo. Era tudo a pé, entendeu? Para chegar lá nos lugares. Devido ao peso, os hóplitas... Ah, tá, já li isso aqui. Além de uma espada de 2 gumes, vocês podem pesquisar. Eu sei que tem gente que gosta de estudar espada histórica, né? É bem interessante. Dá uma olhadinha lá depois como que era o armamento dos espartanos. Uma lança de 2 gumes, ou uma lança de 2 metros de comprimento. Os hóplitas utilizaram um escudo de madeira coberto com uma fina camada de bronze que pesava cerca de 9 quilos. Só o escudo pesava 9 quilos. Como proteção, vestia uma couraça de bronze sobre o peito e pernas
bem de bronze. E completando a indumentária, usava um elmo com um penacho na cabeça. Essa armadura era uma característica comum não apenas dos guerreiros de Esparta, mas também dos soldados das demais polis gregas, né? Era uma característica forte dos gregos. Vocês podem olhar na página 87, aqui atrás que a gente estava lendo, um pouco, né? Só que é uma estátua, para vocês terem uma ideia. Ó, tem teria mais ou menos uma coisa aqui para proteger a canela. Eles andavam descalços. Imagina, no frio da Europa andando descalço por vários meses. Aí tem aqui um elmo, né, para proteger o peito contra espada, contra qualquer coisa que possa ferir, machucar o coração, né, e matar a pessoa. Olha o tamanho do elmo. Esse negócio aqui também devia pesar super pesado, porque não é qualquer material, não é de papel, entendeu? Isso aqui tinha que ser bem forte. E agora a gente vai começar a estudar sobre Atenas. Pessoalmente, eu amo a história de Atenas. Minha faculdade, eu foquei em Atenas, as mulheres de Atenas. Então, eu gosto bastante desse povo. Eu gosto de história antiga. Então, Atenas. Assim como Esparta, Atenas também foi fundada por volta do século 9 a.C. Mas seus fundadores foram os jônios. Grifa isso, tá? Quem fundou Atenas foram os jônios. Quem fundou Esparta foram os dórios. Por que isso é importante? Porque eles carregam características completamente diferentes umas das outras. Os dórios, lembra que eu falei quando eles invadiram, por exemplo, os aqueus, que eles acabaram com o comércio, acabaram com a escrita, eles se importavam com a força bruta e etc. Os dórios tinham essa característica de ser forte, né? De se importar com a força física e não com a força intelectual. Agora, os jônios, eles em compensação se importavam bastante com isso. Então, eles vão fundar uma comunidade muito pensante, muito mais do que de força física, tá? A cidade se organizou em uma região montanhosa da Península Balcânica, conhecida como Ática. Depois eu trago um mapa para vocês. Constituída das proximidades do mar, construída nas proximidades do mar, a polis contava com um porto. Gente, isso também é importante. Por quê? Se eles não se importavam tanto com força... A gente vai fazer atividade? Não. Hoje não. Semana que vem só. Porque daí eu vou corrigir todas as atividades e aí eu quero que vocês escrevam no chat que vocês já responderam, entendeu? É a programação da semana que vem. Então, como a gente estava falando, grifem isso aqui. Por que é importante eles morarem perto e ter um porto perto do mar? Porque, diferentemente deles terem uma força física, eles são muito estrategistas no mar. Então, eles vão construir uma enorme frota naval, tá? Eles lutavam no mar. Eles gostavam de lutar no mar, tá? O Pireu, que era o nome do porto, né, que permitiu aos atenienses desenvolver uma sociedade voltada para o comércio marítimo e a prática da pesca. Pode grifar isso aqui também, que era da onde vinha o dinheiro deles, tá? Ou a forma de renda deles, de alguma forma. Como eu falei, às vezes vocês podem escrever do lado para resumir, para não ter que ficar lendo tudo de novo, tá bom? A sociedade ateniense. A sociedade ateniense dividia-se em 3 grupos. Podem colocar aí, né? Olha como já é diferente. Ele já tem a ideia de cidadão, tá? Cidadãos, grupo constituído de homens livres, cujos pais também eram cidadãos, representava a menor parte da população, tá? Então, para você ser cidadão, você tinha que ter pais cidadãos. De pessoas livres, né? O grupo desfrutava dos direitos civis, políticos e religiosos da poli. Então, os direitos, quem realmente tinha, eram cidadãos. É como aqui no Brasil, todos nós aqui somos cidadãos, né? Independente se a gente ser homem, mulher, criança, velho, adulto, todo mundo é cidadão, certo? E nessa época, não. Apenas homens eram cidadãos. E homens adultos e livres. Então, se a pessoa fosse escravo, servo não era considerado, tá? Ou se os pais dele fossem escravos ou servos, também não era considerado. Então, essas pessoas cidadãos tinham direitos livres para adorar o Deus que eles quisessem. Todas essas comunidades são politeístas, tá? Adorar o Deus que eles quisessem,
organizar a parte do direito, tá? Eram considerados cidadãos, os eupátridas, pode grifar isso, membro das antigas famílias aristocratas e proprietários das terras mais férteis. Então, basicamente, alguém pode ler para mim, por favor, que eu comecei a passar mal. Tá bom. Eram considerados, então, os eupátridas, né? Eles são... Nicolas, você pode ler pra gente, por favor? Eu tô nessa parte aqui. Consegui. Não. Quê? Tá. Os eupátridas, então, eram membros das antigas famílias aristocratas, ou seja, um pequeno grupo, né, de pessoas que estavam ali cuidando, que tinham as terras mais férteis, tá? Então, eram pessoas mais ricas, de uma certa forma. Os pequenos proprietários, os camponeses, os artesãos e os comerciantes, etc., mulheres e escravos não tinham direito. Então, as pessoas que trabalhavam, no geral, não tinham direito. Só os eupátridas mesmo, que eram cidadãos, porque eles eram membros de famílias ricas, tá? Que tinham terras. Em relação às mulheres, sua atuação social era bem limitada. Atenas não tinha um foco tão grande na guerra quanto Esparta. Por isso, os homens livres se dedicavam muito às atividades políticas, intelectuais e artísticas, deixando pouco espaço para as mulheres. Como não eram cidadãs, elas não tinham influência nas decisões políticas e a maioria não podia nem mesmo sair de casa sozinha. Tinham a função de servir aos maridos, ajudar na educação dos filhos e nas questões domésticas. Como eu falei, né, que eu estudei Atenas, eu estudei sobre as mulheres de Atenas, né, como eu disse, e depende da camada social, tá? Se a mulher fosse rica ou de uma comunidade mais, digamos assim, a família dela tem dinheiro, né, ela era uma bem-nascida, nesse caso, ou seja, ela nasceu numa família rica ou casou com alguém rico, nesse caso, ela não podia sair nunca de casa, a não ser que o marido dela estivesse com ela, tá? Então, por isso é que dizem que as mulheres de Atenas eram extremamente brancas, porque elas não podiam sair de casa. O que acontecia com isso é que elas não tomavam sol, entendeu? E qual que era a função delas, então? Trabalho manual de casa. Era construir a roupa da família, era administrar quem queria, que tipo de alimento cada pessoa da família ia comer naquele dia. Então, essa parte ligada a cuidado do lar, que não era, por exemplo, ela tudo que fazia, porque ela tinha empregado, tá? Ela, ainda assim, era ela que administrava como que deveria ser guiado essa parte da família, tá bom? E basicamente era isso. Se a mulher tivesse uma classe mais baixa, aí tudo bem. Ela tinha um pouco mais de direitos, pelo menos o direito de sair de casa, porque ela ia precisar trabalhar para ajudar a sustentar a família, né? Então ela trabalhava como se fosse um doméstico hoje em dia, tá? Pra gente entender. Então ela ia lá ajudar a limpar a casa da patroa, ela ia lá, ou da pessoa que contratava ela, né? Ela ia ajudar na parte da costura. Só que ainda assim, as mulheres, pelo que eu estava estudando, as mulheres de Atenas, elas não tinham poder nenhum. Elas sabiam bem se comunicar, tá? Por exemplo, elas construíam tapete, os adornos da casa, né? E ela tinha uma rede de amizade que ajudava elas, por exemplo, as vizinhas, iam todas ali ajudar a construir uma costura. E dizem que no meio dessa costura, elas escreviam símbolos, histórias que só elas entendiam, tá? Então era uma forma de comunicação extra
que não estava ali só no que era falado, até porque elas não podiam mal sair de casa. Abaixo disso, né, nós temos os metecos. Grupo formado por ex-escravos, pode grifar isso, que haviam reconquistado a liberdade e estrangeiros que viviam em Atenas. Então, existia um grupo de ex-escravos, sim, a pessoa... Aqui, normalmente, o escravo era por dívida, tá? Então, digamos que a Bianca tá devendo a Giovana, né? E aí, por causa disso, a Bianca não tem como pagar de jeito nenhum, e aí ela vai ficar um tempo aí como servo ou escrava da Giovana até conseguir pagar a dívida. Depois ela é livre, entendeu? Era muito comum esse tipo de coisa nessa época. Mas aí, quando a pessoa se tornava ex-escrava, ela era um meteco. Ela já tem liberdade, já pode fazer as coisas que ela quiser. Ou um estrangeiro que foi morar em Atenas, né? Para os atenienses, estrangeiros eram todas as pessoas que não pertenciam à polis. Então, quem não fosse ateniense. Assim, um grego nascido em Esparta, por exemplo, era considerado estrangeiro em Atenas. Porque eles tinham uma sociedade bem dividida, né? Os metecos não podiam ser donos de terras e não tinham direitos civis e políticos. Caso prestassem serviços importantes a Atenas, poderiam se tornar cidadãos. Escravizados faziam parte da camada mais baixa da hierarquia social e os metecos compunham a maior parte. Eles, com os metecos, compunham a maior parte da população ateniense. Os escravizados, em sua maioria, eram prisioneiros de guerra. De modo geral, todos os cidadãos atenienses de Atenas possuíam escravos, inclusive os mais pobres. Era uma coisa comum, porque todo mundo meio que devia todo mundo, ou então tinha algum escravo de guerra. Não era muito comum ter escravo de guerra aqui, mas acontecia também, tá? A existência de tantos escravos permitia a muitos cidadãos que se preocupassem menos com os cuidados da casa e mais com as questões de cultura, filosofia. Esse foi um dos motivos que os gregos deram considerado. Um dos motivos que os gregos terem considerado se desenvolver em tantas áreas, como visto no capítulo anterior, porém à custa do trabalho escravo de pobres estrangeiros inimigos. Eles, então, os atenienses é que vão surgir a ideia de democracia, de que as pessoas possam falar, né, e expor as suas ideias, os cidadãos, pelo menos. Eles é que vão ter a ideia de filosofia, então, como deveria ser a filosofia? Todos esses eram atenienses, né, na sua formação. A gente falou um pouco sobre isso no capítulo anterior, tá? Mas aqui a gente vai entrar mais na questão da política agora. A política em Atenas. Como você viu no início desse capítulo, foi em Atenas que nasceu a democracia. Porém, o processo de formação desse regime foi lento, resultado de diversas transformações políticas pelas quais as polis passou ao longo do tempo. No século IX a.C., quando foi fundada, Atenas tinha outro regime político. Gente, alguém quer ler? Como eu disse, eu estou contando ponto. A monarquia. Então, primeiro havia um rei, tá? Havia um rei, o Basileu, tá? Que era o nome do rei. Era o título, é como se existisse... A gente chama de rei, ele seria o Basileu, que governava com a ajuda de um conselho de aristocrata, formado pelos eupátridas, né? Que é aqueles bem-nascidos, pessoas que tinham terras. Os atenienses conviveram com a monarquia por cerca de 200 anos, até pouco a pouco os aristocratas começarem a exercer as funções que eram reservadas aos basileus. Com isso, a monarquia chegou ao fim e os eupátridas implantaram um governo oligárquico em Atenas. Então vai começar agora um governo de poucos, tá? Um governo em que não são mais o rei que manda, e sim pessoas que já tinham algum tipo de influência, tá bom? Uma influência, por exemplo, de poder, de riqueza, de terra. Uma vez no poder, os eupátridas tomaram as terras dos pequenos proprietários que lhe deviam dinheiro e não tinham como saldar essas dívidas. Desse modo, muitos desses pequenos proprietários foram transformados em escravos. O resultado dessa política foi uma forte tensão social, provocada pela grande concentração de terras nas mãos de um reduzido número de eupátridas. Então, quem é rico está tirando de quem é mais pobre, transformando a pessoa em escravo,
só porque entrou no poder. Todo mundo ia ficar numa boa? Imagina, se você tivesse essa terrinha ali, tem uma dívida, não conseguiu pagar e tiraram a sua terra. E ainda te transformou em escravo. Você ia ficar de boa com isso? Não. Então vai acontecer uma tensão social bem grande nessa época, tá? Quê? Provocada pela grande... olha isso aqui. Essas desigualdades sociais geraram revoltas que obrigaram os governantes de Atenas a introduzir reformas políticas na polis. Gente, aí surgiram a ideia dos tiranos, tá? A ideia dos tiranos é governantes que exerceram o poder por meio da força. O que significa isso, gente? Se você já viu essa pessoa é muito tirana, né? Ela é muito dura, ela faz as coisas do jeito dela e não é flexível, não aceita negociar, ela apenas é por meio da força, né? Esses legisladores, eles vão começar a direcionar a lei de Atenas por meio da força, tá bom? E legisladores, líderes políticos encarregados de modificar as leis de Atenas. Um dos legisladores mais importantes foi Solon, que no início do século VI a.C. instituiu leis que enfraquecessem o poder dos eupátridas. Pode grifar isso aqui, olha. Solon instituiu leis que enfraquecessem o poder dos eupátridas e fortaleceram o poder da classe média na cidade. Dentre as medidas adotadas, ele acabou com a escravidão por dívidas, pode grifar isso também, e determinou a devolução das terras aos antigos proprietários endividados. Então, basicamente, ele tentou diminuir as tensões, porque estava muito feio, né? O pessoal vivia brigando. Então, ele decide que essa é a melhor forma para acabar com isso. Joane, você pode ler para a gente, por favor? Posso, prof. Lê aí. Desde endividado? Formas? Tá. Reformas mais profundas ainda foram feitas por Clístenes, que assumiu o governo de Atenas em 510 a.C. e dividiu a cidade e regiões próximas em demos. O demo pode ser comparado a um distrito. Foram criados cerca de 100 demos, alguns na zona litorânea, outros na área urbana e outros na área rural. Clístenes criou 10 tribos. A cada tribo passou a ser dividida em 3 partes. Uma parte formada por moradores dos demos do litoral, outra parte por moradores dos demos do interior, e ainda outra parte por moradores dos demos urbanos. Dessa maneira, as tribos passaram a ser compostas tanto por proprietários rurais, como também por artesãos, comerciantes, agricultores, marinheiros, etc. Essa organização política enfraqueceu, desse modo, o poder de aristocracia, pois representantes de diferentes grupos sociais podiam elaborar leis para a polis. Nascia assim um novo regime de governo, a democracia, do grego demos, povo, cracia, governo. Nesse governo, todos os presentes podiam pedir a palavra e expor suas ideias sobre os mais variados assuntos, como declarações de guerra ou paz, cobrança de impostos, etc. Além disso, cada cidadão tinha o direito de apresentar um projeto de lei por ano. Na hora de votar, bastava levantar a mão. O voto de um cidadão rico tinha o mesmo peso que o voto de um cidadão pobre. Assim como é possível observar, o poder em Atenas não se concentrava em uma única pessoa ou em um único grupo, como havia sido no passado, mas se dividia entre todos os cidadãos da polis. Obrigada.
Gente, eu gostaria que vocês grifassem isso aí tudo que ela leu. Por que isso? Olha só, olha como que ele muda as coisas, tá? É uma situação completamente diferente. Antes existia a questão de que esses legisladores decidiriam a lei, né? Assim como antes tinha sido os tiranos, os eupátridas e tudo mais. Aqui ele vai dividir, ó, o Clístenes, ele vai dividir uma espécie de distrito. Cada distrito vai poder falar em determinadas épocas do ano, ou quais são as suas necessidades. A ideia de democracia vai surgir aqui, olha. Tá? Então, obrigada. Então, a ideia de democracia, a Joana acabou de ler. Como que ela surgiu, né? Quando dividiu e começou a falar, olha, qualquer cidadão do povo pode ter direito de falar e votar, independente se é rico ou pobre. O rico agora, ou a pessoa que tem poder agora, não vai ter mais poder subjetivo, né? Que não é poder político, não vai ter mais direito do que outra pessoa. Todos têm direitos iguais, tudo bem? Todos assim, os cidadãos, né? Que a gente está falando. Porque, por exemplo, como a gente falou antes, mulheres, pessoas escravas, etc., não tinham direitos ainda, só os cidadãos mesmo. Mas ainda assim, já é a primeira forma de que não é só o rei ou só as pessoas ricas que vão ter poder e vão ter direitos. Aqui, a maioria da população já pode, tá bom? Gente, coloque aí o nome no chat quem está participando da aula, por favor. Eu vou fazer o sorteio. Quem colocou o nome na chamada? Joane, Aline, Matheus, Giovana, Samaia, Mariana, Camille, Duda, Bianca, Laís. Então, eu tinha dito que eu ia fazer um sorteio de um livro sobre... Ainda estou tentando descobrir qual dos livros que eu vou sortear. Provavelmente vai ser sobre Egito. Mas ainda é que eu queria sortear um sobre a história grega. Eu vou acabar sorteando esse mesmo dos gregos. É que eu não li. Aí eu queria ler antes, mas não vai dar tempo. Eu vou indo na escola agora. Vou aproveitar e já vou levar. Vocês não precisam pegar agora, tá, gente? Pode ser quando tiver que levar alguma coisa lá na escola. A pessoa que for sorteada. Então, eu avisei, faz 2 semanas que eu tô avisando que eu ia fazer esse sorteio. Dá uma tesoura. Tá, deixa eu parar de gravar aqui. Todo mundo já colocou o nome no chat? Não faço ideia quanto foi a cadeira gamer, não é minha. É do meu irmão e ele não quis me contar. Pedro, Rebeca. Na verdade, a partir da semana que vem eu não tô mais com a minha cadeira gamer. Boa. Oh. Tá bom.